Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar sobre o livro de Levítico. Levítico em hebraico significa Vaikra, Vaikra. E que significa a palavra Vaikra? É o início do livro. Né? Ele falou e falou. No caso seria ele falou o Eterno a Moisés. Né? Então isso aqui é uma ordenança do que o próprio Deus mandou fazer, certo? Em outras palavras, esse livro significa livro de santidade, práticas de santidade. Ah, mas você pode estar falando para mim assim, mas é um livro que fala muito de sacrifício, muito sanguinário. Olha, infelizmente temos líderes cristãos que ficam aí enfatizando coisas que sem conhecimento. Existe uma frase que eu gosto de um velho, de um mestre que eu tenho que fala que quando um não sabe, quando não sabe, engana o outro. Um engana o outro. Então, é complicado. O livro de Levítico vai muito mais além do que um livro sanguinário. Por exemplo, são práticas de sacrifícios, começa com práticas de sacrifícios. Por exemplo, como você oferecer um animal por certo tipo de pecado. Existem pecados até involuntários que você nem sabe que você pecou, sabe? Então, era oferecido sacrifício para o perdão do próprio sacerdote, da família de Araão, ah, e depois eles sacrificavam pelo próprio povo, né? Vem aquelas doenças que são por causa, através da falta de santidade. Então, gente, por exemplo, a tissará, que é erroneamente traduzida como lepra, não tem nada a ver com lepra. É uma doença, digamos, de cunho espiritual. Se vocês conhecerem mais a fundo a cultura hebraica, a língua hebraica, Tissará não tem nada a ver com lepra. É uma doença que ela pega através da boca. A Rashonará quer dizer o quê? A boca má. Porque pessoas falam besteira, falam fofoca, falam intrigas, mentiras dos outros. Isso, na época da vigência do tabernáculo e do templo, isso era comum. Pessoas, quando eram praticamente reprimidas, porque era tido hoje como pessoas linguarudas, fala mal dos outros, fofoqueiras. Isso são pecados e costumam ser graves, certo? Porque a língua, o poder da palavra, tem tanto poder da vida como da morte. Então é levado muito a sério isso. E diante de Deus isso é pecado. Por exemplo, lepra aqui nós estamos com lepra, mas é sarata, é uma doença espiritual. Não tem nada a ver com a lepra, com a doença bacteriana que tem aqui, que é conhecida no Brasil, tá? É totalmente diferente, é totalmente errôneo a assimilação dessa doença com a tsará, como com lepra, certo? Isso, quem conhece o contexto hebraico não sabe que isso não é verdade, ok? E então, por que eu falo de santidade? Por causa disso, certo? Sacrifícios, para todos entenderem que o pecado tem um preço. Então, no livro de Levítico fala que não há expiação sem derramamento de sangue. Você tinha que derramar lá, conforme suas posses, um boi, um cordeiro, um bode. E mais pobre de tudo, um dos mais pobres dá duas rolinhas, né, duas pombinhas e oferta de cereais, certo? Para quem era que não tinha condições bem escassas, quem tinha condições bem escassas, certo? Então, era para lembrar que o pecado tem custo. Então, o livro fala muito de santidade. Sejam santos porque eu sou santo. Ele vai pegar bem firme no capítulo 18 e no capítulo 19 já fala das impurezas sexuais, das práticas idólatras, porque uma coisa, um abismo chama o outro, né? Eu tenho aqui no capítulo 19 que está dizendo aqui que esse estudo está dizendo aqui, povo santo, né? Está dizendo aqui, Adonai disse a Moshe, fale a toda a comunidade de Israel e diga-lhes, sejam santos, pois eu sou Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês vencerá seu pai e sua mãe, e vocês guardarão meus sábados. Eu sou Adonai, o Deus de vocês.
Não se voltem para ídolos nem molde deuses de metal para si. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Detalhe, tá? Nunca se pronuncia o nome, nome de Adonai se não for para uma ação ritual, porque é reverência e é respeito, tá? Por isso que eu falei Eterno agora, tá? Quando oferecer um sacrifício de oferta de paz ao Eterno, ofereçam-se o nome ofereçam de forma que seja aceito. Ele será comido no mesmo dia em que vocês oferecerem. E no dia seguinte, no entanto, se sobrar algo no terceiro dia, será queimado por completo, por ser considerado impuro. Se alguma parte for comido no terceiro dia, será algo repugnante e não será aceito. Além disso, quem comer suportará as consequências da profanação de algo sagrado para o Eterno. Essa pessoa será eliminada do povo. Pecado de corte. É bem sério isso aqui, tá? Quando ceifarem grãos maduros produzindo na sua terra, não ceife por completos os cantos do seu campo, e não peguem as espigas deixadas pelos ceifeiros. Da mesma forma, não peguem as uvas deixadas na vinha ou caídas sobre o solo após a colheita. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Não roubem, nem enganem, ou mintam uns aos outros. Não jurem falso por meu nome. Isso seria uma profanação ao nome do Senhor seu Deus. Eu sou o Eterno. Não oprimam e nem roube seu vizinho, e de modo específico, e não retenham o pagamento de um trabalhador contratado amanhã do dia seguinte. Não amaldiçoem o surdo e nem coloquem obstáculos no caminho do cego. Em vez disso, temam a Deus, o Deus de vocês. Eu sou o Eterno. Não sejam injustos ao julgar, não demonstrem parcialidade pelo pobre, tampouco usem deferência com o poderoso. Julguem seu vizinho com justiça, né, seu próximo, tá? Não espalhem calúnias no meio do povo, não sejam neutros quando a vida do seu próximo estiver em risco. Eu sou o Eterno. Não odeiem seu irmão no seu coração, e não repreenda o seu vizinho com franqueza, para não correrem em pecados por causa dele. Não se vingue e nem guarde rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, ame o seu vizinho como a si mesmo. Eu sou o Eterno. Observem os meus regulamentos. Não deixem seu gado cruzar com o gado de outra espécie. Não semeiem com o campo com 2 tipos de semente ou grãos. Não vistam roupas de tecidos feitos de 2 tipos diferentes de fios. Então aqui, se um homem se relacionar sexualmente com uma mulher escrava e ela não for resgatada e nem receber liberdade comprometida com outro homem, haverá uma investigação. Ambos eles serão executados, pois ela não era livre. Na reparação, levará um carneiro com oferta pela própria culpa à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele e diante de Adonai, e com carneiro, e diante do Eterno, e com carneiro, da oferta pela culpa, por causa do pecado cometido. Ele será perdoado pelo pecado cometido. Certo? Então, o que acontece? Aqui estão falando de que santidade também se fala de justiça, tá? E vamos só para enfatizar aqui, tá? Só para enfatizar esse texto aqui. A primeira coisa está dizendo, honre teu pai e tua mãe. No capítulo 18 diz assim, ó, não tenha nem relações com o teu pai e tua mãe. Certo? Porque que está dizendo que era um costume, né? É um costume de alguns povos ter relações com parente próximo, até. Está dizendo que você tem que ter respeito. A palavra de Deus diz que seu pai e tua mãe é como se fossem uma autoridade otorgada por Deus para isso, entendeu? Então, tanto é o fato que nos estudos antigos que não é que nem a cultura de hoje. Você tem que amar teu pai e tua mãe, você tem que ter temor pelo teu pai e tua mãe, assim como o próprio Deus, certo? Porque você deve a eles porque eles te deram a vida. Paulo enfatiza isso. E por isso tem uma coisa lá, ame teu pai e tua mãe, no decálogo, ama teu pai e tua mãe, amará teu pai e tua mãe para que te prolongue teu tempo de vida na terra. E Paulo já disse, para que se estenda os seus tempos de vida.
Então, tomar cuidado, gente. Toma muito cuidado com certos tipos de coisas, situações de práticas, para que isso não ocorra, tá? Para que você tenha um tempo de vida certo, um tempo de vida bem reduzido, tá? É por isso que a causa de muitos jovens que não aprenderam, ter um temor pelo pai, ter um respeito pelo pai e pela mãe, a vida é muito curta, certo? Então, esse aqui é um exemplo básico de santidade. Então, não podemos negligenciar isso. E tem respaldo no Novo Testamento. Paulo fala muito disso, tá? Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E a justiça seja justo, né? A, entre os judeus, a cultura judaica, dizendo assim que você tem que deixar a espiga de milho, uvas cair para o chão para que o pobre e o estrangeiro se usufruam, tá? Então, quer dizer o quê? Você tem que ser tem que ter caridade, que nós chamamos de tzedakah, justiça de bondade para com mais necessitado. E também no final também diz que não deixe obstáculo para o cego se ferir, certo? Existe uma lenda, existe uma história, lenda não, uma parábola sobre de um livro de uma cultura judaica, eu não lembro o livro agora, que relativo sobre Salomão, que eles prenderam um demônio na Palestina, lá na Israel, chamado Asmodeu, né? Que tá no livro Apócrifo de Tobias. E no caminho, ele diz ele que na parábola diz que ele mandou parar a frota e guiou o caminho correto para o cego. Daí perguntaram, mas por que cedo tu, um demônio, faz isso? Ó, vocês deviam ser mais do que ninguém, que quem pratica justiça de bondade tem a sua pena abrandada. Nós sabemos, vocês não sabem? Entendeu? Então é esse o conceito que você tem que fazer um pouquinho de justiça, tem que fazer um pouquinho no sentido de bondade para com o teu próximo. Isso é santidade também, certo? Ser bom para o menos favorecido, porque Deus abençoa o caminho daquela pessoa, né? E se você não fazer certo, ele virá contra você por causa disso, porque você não fez o seu ato de bondade com menos favorecidos. Jesus fala, os pobres sempre terão contigo. Quer dizer, então, a questão é essa, vocês têm que fazer o que é certo com as pessoas, certo? Então, aí que está esse nível de santidade aqui, ok? E também temos também uma outra questão, tem outra questão também, né, que foi falar de comidas de alimentos, né? Que isso é relativo ao templo, né? E também a gente sabe, né, que comida passou do segundo dia já não dá certo, já torna-se impura, porque há morte nela. Isso vale até os dias de hoje. Não adianta falar que é por causa do templo, não. Isso é uma premissa verdadeira, tá certo? E também tem uma outra coisa aqui também, né? Não se volte para ídolos nem montes de Deus e metal para si. Deus odeia idolatria. Esse que eu expliquei num vídeo anterior aqui, por que das causas da idolatria? Porque tem demônio envolvido nisso, certo? Se vocês verem um vídeo que eu fiz sobre o bezerro de ouro, vocês vão entender certinho o que está dizendo, por que Deus abomina tanto e por que Israel hoje, até hoje, são sentidas esse pecado, em geração por geração, certo? Então Deus não tolera, até o final, o último livro, Deus sempre bate na tecla, idolatria, certo? Então, gente, toma cuidado, tá? Então, essa aqui foi uma prévia de que a santidade, tá? E outra coisa, por que eu falei de honrar teu pai e tua mãe? Porque é um pecado que muita gente está cometendo nos dias de hoje, a geração de hoje está fracassando nisso. E vão morrer cedo. Certo? Então, gente, honre teu pai e tua mãe. A santidade começa de casa. E não me venha dizer assim, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu faço tudo certinho, como está na Bíblia. Mas você fala com teu pai? Não, você não fala com teu pai, né? Aí depois você fica aí chorando, né? Porque que nada, nenhuma oração sua atendida. Porque o pai e mãe é uma autoridade otorgada por Deus na terra.
Se você não respeita isso, os céus não vão se abrir para ouvir tua oração. Isso é fato, tá? Você pode fazer tudo certinho, mas você fala com teu pai, ah, meu pai foi não sei o quê. Não interessa. O que tem que fazer? Se tiver uma situação difícil, é obrigação sua como filho dar um suporte para ele, certo? Independente do que ele fez, certo? Porque por causa dele você está vivo, por causa da tua mãe você está vivo também, certo? Não estou dizendo assim que por causa de uns pais, umas mães que são um problema, mas se ele estiver doente, estiver com uma situação difícil, você tem a obrigação de dar um respaldo com remédio, atendimento para eles, certo? Eu tenho uma prima que tinha tudo para odiar o pai dela, que abandonou, deixou ela nos dias mais difíceis da vida dela, tudo, certo? Sabe que as coisas eram tão certas para ela? Porque quando menos se esperava, ela que cuida do pai que está doente hoje, essas coisas, entendeu? Não levou em consideração aquele dilema que aconteceu na vida, na infância dela, certo? E de certa forma isso ainda ajuda ela, ajuda eles porque eles estão muito melhor de situação que os demais da nossa família, vocês têm uma ideia. Então, tome muito cuidado com isso, tá? E também nunca lesa o direito de uma viúva e de um órfão, porque Deus sempre dá ajuda para aquelas pessoas, porque tem menos favorecido, são as menos favorecidas. E nunca tire o direito dessas pessoas, porque pode vir problema grave para você, ok? Então é esse aqui o recado que eu vou dar para você, o recado que eu dou para vocês, certo? E meditem bem isso, tá? Mas é Antigo Testamento, gente. A lei não foi abolida. O que Deus falou tá ali. Jesus é mesmo falou, Jesus Cristo falou que enquanto os céus e terras estiverem aqui, não será tirado um tiro dessa lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim para dar sentido a ela, certo? Então parem com essas besteiras. Isso aqui vale, gente, isso aqui vale, tá ok? Ok, então? Então é isso. Até a próxima.